Olá, no ar DGABC Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre avaliação psicológica para a sua empresa, que nos últimos 3 anos aumentou e muito. Quem me acompanha nesse bate-papo é Denise Cavalcante. Muito obrigada pelo seu retorno mais uma vez aos estúdios. Nós da Luandre que agradecemos o convite para falar desse tema que é tão interessante aí para as empresas na atualidade. Sem dúvida, e cresceu demais, né? 3 vezes Sim, mais, é isso? 3 vezes mais nos últimos 3 anos. Por quê? As empresas estão cada vez mais preocupadas não só em reter os talentos, mas também em fazer as contratações certas. Né? Então não adianta só contratar e depois treinar e perder essas pessoas. Então ela também se preocupa em reter, fazer com que ela tenha novos desafios dentro da empresa. E para isso a avaliação psicológica é um diferencial dentro das empresas hoje. E o que acontece nessa avaliação? Quais são, enfim, os tópicos, né? Tá, ok. Quando a gente fala em avaliação psicológica, primeiramente a gente precisa saber das empresas. Dentro daquele cargo, quais são as competências necessárias? Muito importante. Quais são as características que o profissional que vai assumir aquele cargo, seja entrando ou seja tendo uma promoção, ele precisa ter. Então, a partir dessas competências, nós conseguimos estabelecer o quê? Um fluxo de processo. Nós conseguimos escolher os melhores testes, as melhores atividades a serem aplicadas nesses candidatos e a partir daí a gente consegue fazer uma avaliação geral dele dentro daquela situação. Então, quais são as características que ele precisa desenvolver, quais são as características positivas que ele apresenta para aquele cargo, quais são os pontos de preocupação que a liderança vai ter que ter. Então, tudo isso faz parte de uma avaliação psicológica. E essa é uma avaliação para o próprio profissional, né, que está sendo avaliado, para entender também se está no ramo certo, no setor certo, se tem que mudar, não é mesmo? Exatamente, e essa é uma grande preocupação. Será que a pessoa que eu contratei hoje, ela está motivada para aquele lugar? Ou aquela pessoa que está há tanto tempo dentro da empresa, será que ela continua interessada naquele segmento ou naquela área? Então, a avaliação psicológica, ela ajuda, inclusive, para mudanças de função. Então, ela reduz também o quê? O turnover dentro das empresas. Então, você tem pessoas não só mais qualificadas, mas também mais motivadas dentro da empresa. E focando também esse aumento, você acha que também a questão da sobrecarga no trabalho ajudou muito nisso? A deixar, enfim, esse funcionário mais desmotivado, de repente procurando até outra área. Exatamente. Isso também aconteceu nesses anos? Acontece também, né? Eu não consigo te dar dados estatísticos com relação a isso, né? Mas a gente consegue perceber sim, né? Quando você tem uma sobrecarga de trabalho, você acaba ou deixando de fazer algumas coisas ou cometendo pequenas falhas, né? E a gente precisa verificar dentro da avaliação psicológica o quanto que ele aguenta a pressão. Isso é importante, o quanto né? que ele tem essa habilidade de conversar com o chefe, ou mesmo quando ele é o chefe, quais são as habilidades que ele tem para que isso não interfira na carreira profissional dele. Então, o medo de passar no RH não deve existir, pelo contrário, vamos desmistificar. Exatamente. Quando a gente fala de avaliação psicológica, ela é complementar ao recrutamento e seleção. Uma avaliação psicológica não tem o intuito de aprovar ou reprovar ninguém. Ela é apenas um complemento. Ela vai ajudar aos gestores, ao próprio RH, a avaliar melhor essa pessoa para que ela realmente esteja no lugar certo. E quando a gente fala dessa avaliação, é legal citar que as empresas mais antigas também usufruem, né, desse quesito, certo? Sim, certo. E é a profissionalização de tudo. Né? As empresas, quando a gente fala de empresas de pequeno, médio e grande porte, todas vão se profissionalizando. Então, elas querem o quê? Os melhores profissionais. E para isso você precisa ter um recrutamento melhor, ou muitas vezes se as pessoas já estão dentro da empresa, você precisa o quê? Direcionar essas pessoas para o local certo. E esse é um bom momento para o profissional que também vai ser avaliado, também colocar suas queixas? Olha, meu desempenho eu acho que está inferior em função de X, Y, Z coisa? Sim, sim, porque é o momento da verdade. Né? É o momento que você tem a possibilidade de dizer realmente o que você quer. Apesar de serem aplicados alguns testes psicológicos, também existe uma conversa com esse profissional. Então, quanto mais ele também se abrir com relação a isso, a expectativas, a gente vai conseguir conciliar melhor isso conversando com o próprio RH das empresas. Então, para o primeiro semestre, é super indicada essa avaliação? Sim, sim. As empresas precisam utilizar... Devem realizar essa questão da avaliação psicológica, que é muito importante, inclusive, para elas crescerem também. A gente fala de crescimento profissional, mas a gente não pode esquecer do crescimento das empresas. Sem dúvida. Então, isso está muito alinhado. Denise, muito obrigada
obrigada por esse bate-papo. E eu tenho certeza que você tirou o medo de muitas pessoas em casa. Espero. E agradeço o convite para a gente falar desse tema que é tão importante. O prazer é todo nosso. Muito obrigada. E o DG ABC Entrevista fica por aqui. Para você, um ótimo dia. Até mais.